Buscar conhecimento para vencer os desafios. Nós temos os problemas, os desafios do vereador, da vereadora, principalmente os vereadores de primeiro mandato. Há inúmeros desafios. Então, nossa motivação hoje é buscar mais conhecimento, união, para vencermos os desafios, que não são poucos. E eu pensei, deixei um pouco distante ali, mas vou tentar relatar uma pesquisa para ajudar aqui o nosso raciocínio. Se não tiver microfonia, mas não vai ter não. E eu fico muito à vontade entre vocês, vereadores, vereadoras. Eu, nesse momento aqui, eu não estou como advogado, eu estou aqui como vereador da cidade de Custódia, da cidade vizinha, do sertão. Sou um pouco igual a vocês. Ralei, perdi a minha primeira eleição, não desisti. Então, há muitos os desafios. E veja, eu idealizei um momento, uma pesquisa para aferir quais eram os principais desafios. Vejam se isso tem a ver um pouco com vocês. 28% dos vereadores pesquisados, eles responderam que têm dificuldade para produzir projetos de lei. Então, o maior desafio dos vereadores foi, eles externaram que tinha dificuldade em produzir projetos de lei. 19,1% disseram que a sociedade desconhece qual é a real função do vereador. Tem isso como gargalo, da sociedade desconhecer qual é a real função de vocês. 11% disseram que o executivo, ou seja, o terceiro gargalo, o terceiro desafio, o executivo não atender aos seus requerimentos. Vamos lá. Tentando aqui ficar numa posição mais visível, né? Então vejam. Em terceira posição aí nesse ranking, 11,8%, o executivo, disseram que o executivo não atendiam aos seus requerimentos. 10,9% dificuldade em se expressar. 10% falta de assessoramento. Então, esses foram os principais gargalos que os vereadores que eu tive a oportunidade de entrevistar responderam. Não sei se vocês se identificam com isso. Vocês se identificam um pouco com isso? Procede isso aqui? Acontece com vocês? Vou repetir a pergunta que a nossa diretora de imprensa e mestre aí do cerimonial fez. Quem são os vereadores aqui do primeiro mandato? Levanta a mão aí, os vereadores de primeiro mandato. Muita gente, né? Muita gente boa, mas vejam bem. Então, nós temos esses desafios a superar, a vencer. E eu, em 20 anos de estrada, eu frisei, nós temos 5 funções, os vereadores. Legislar, fiscalizar, administrar a Câmara, para aqueles que participam da mesa diretora, a função de assessoramento, aquela que os senhores fazem através de indicação ao Executivo, e de julgar, no momento em que estão julgando a situação do prefeito, as contas, ou até mesmo o colega vereador. Mas as funções típicas, as principais, é fiscalizar e legislar. Então, disso, vocês não vão se furtar. Não é apenas a prerrogativa, não é apenas o direito, é o dever de vocês. Vocês têm o dever de fiscalizar e legislar. Principalmente fiscalizar, que é uma garantia da nossa Constituição, que o controle externo do poder executivo é exercido pelo legislativo. Então, vocês não têm só o direito, vocês têm o dever. Então, pensando nisso, eu me alicerço em 3 pilares: legislar, fiscalizar e se comunicar de forma assertiva.
Então, para que possamos exercer o nosso mandato em plenitude, precisamos focar nesses 3 pilares que sustentam o exercício do mandato de vocês: legislar, fiscalizar e se comunicar. Por que foi que eu botei se comunicar? Se comunicar não é uma função, não está posto como uma função, nem típica nem atípica do vereador. Mas nada disso existe ou tem sentido, ou se faz a boa política, ou interage, responde e é entendido pela sociedade, se não houver uma boa comunicação. Então, tudo que a gente possa fazer, se não houver uma boa comunicação, vocês não serão reconhecidos. Porque o jogo, entre aspas, o jogo é bruto. O jogo é bruto e é interessante que tenhamos condições, capacidade de exercer o mandato em plenitude, saber as funções, como exercer, o que, quando, como, mas saber comunicar, ouvir e transmitir. Então, esses são os 3 pilares. Legislar. Eu vou tentar, Mateus, sintetizar aqui da melhor forma possível, porque hoje a metodologia é diferente, é para abrir um debate, para a gente interagir. Mas legislar, veja bem, eu vou colocar aqui que nós precisamos, na Constituição, tem o artigo 59 ao 69, fala exclusivamente sobre legislar, entre o artigo 59 e 69. Quando vocês tiverem um tempinho, se debruçem com esses artigos. Na Constituição Estadual fala um pouco, na nossa lei orgânica também, no regimento trata de como é, quem, qual a iniciativa de quê. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, que seria motivo de um só congresso. Mas apresentar projetos de alto impacto. É necessário, Mateus, apresentar projetos de alto impacto. Eu sempre, nas oportunidades que eu tenho, eu falo que quantidade não é tudo. Nós precisamos responder à demanda da sociedade de uma forma mais assertiva. Isso acontece escutando e respondendo. Nenhum vereador procura problema. Mas os problemas afloram e chegam até Rochevânia. Os problemas afloram e chegam até André. Eu vejo o quanto o André tem se destacado na função fiscalizadora. Não é porque André, ele deve agir semelhante a todos nós. Não é porque a gente acorda hoje com vontade, hoje eu vou fiscalizar isso. A gente não dá conta de atender os pedidos e os locais e os desmandos que tem para ser conferido, para ser fiscalizado, para fazer nossa função. Então eu sempre digo, nós não procuramos. Eu digo na tribuna, a gente não procura. Os problemas afloram. Então você escuta aqueles problemas, mas se você tem escutado aquele problema, e é um problema repetitivo, se você vai à fila de alguma determinada, de um banco, sei lá o que, e a igreja, ou a praça, ou o restaurante, aí sempre é questionado por aquele mesmo ponto, Vou dar um exemplo fácil de assimilar. A gente vai para a igreja, você vai para a pizzaria, você vai para o restaurante, você vai passear na praça. Aí todo mundo fala dos animais que estão soltos na praça. Aí os animais estão destruindo a ornamentação, estão rasgando o lixo, estão produzindo ali os dejetos, e a sociedade está se incomodando. Aí seja na hora da missa, seja na hora que você está na pizzaria, no barzinho, na praça, você é questionado. Então, houve um fato e houve um valor. Há um problema a ser resolvido. Então, quando você apresenta um projeto de lei de controle de zoonoses para regulamentar a nível de município, quem vai apreender os animais, qual é a secretaria que vai ficar responsável por isso, quantos dias os animais vai ficar detido, o proprietário para resgatar faz o quê? Se ele não resgatar, acontece o quê? Então, existiu um fato, a sociedade reclamou, houve um valor, no final você bota no papel a norma. Então, fato, valor e norma. Aí sim, produzimos projetos de impacto, para no final do ano você ser reconhecido, em dezembro, solucionamos. O Legislativo Municipal de Pesqueira solucionou tal problema. Não é necessário a gente postar. Nada contra quem faça em volume. Se você conseguir produzir em grande volume,
30 projetos de lei, se conseguir, palmas para você. Agora, se ao final do ano, você, vereador, conseguir dizer que um problema, você foi reconhecido, a vereadora foi reconhecida por ter encabeçado uma luta e ter solucionado, ter colocado numa norma, num projeto de lei, ter sido sancionado, aprovado e resolver o problema, então isso é um projeto de alto impacto. A aprovação de projetos do executivo com emenda. Então o vereador precisa melhorar, precisa trabalhar os projetos de lei. Eu vejo muito vereador da situação, principalmente. Quem é vereador aqui da situação, ou seja, do grupo, do executivo? Levanta a mão aí, quem é vereador da situação. Nessa proporção, os que não levantaram entendem que estão. Mas veja bem, é muito difícil ser vereador da situação. Não sei se é porque eu sempre fui vereador da oposição e aprendi a fazer do limão a limonada. Me reelejo na oposição. Mas na situação é muito difícil. Para você que quer ser vereador. Sabe por quê? Porque se você for fazer sua função, melhorar um projeto de lei, vindo do executivo, tentar fazer uma emenda, muitas das vezes você é mal interpretado. Você, vereador, é entendido como adversário. Você é tido como adversário, porque você quis exercer sua função legislativa. Você foi legislar e não pode. O vereador, ele para ser governista, não é regra, viu? É exceção isso. Escuta o que eu estou dizendo. Não é regra, é exceção. Se for analisar o projeto da lei orçamentária, é adversário. O vereador da situação não pode nem olhar, nem perguntar onde está. Fica difícil. Porque vocês vão deixar de exercer o mandato de vocês. E no final vai ter um preço caro. Sabe por que tem um preço caro? Porque no futuro não existe lugar marcado para ninguém. Não existe lugar marcado para ninguém. Eu assisti, meu amigo Bruno, é uma satisfação, Bruno de São Bento do Una, Avanildo, Léo, estão por aqui prestigiando. É uns guerreiros. Veja, eu assisti vereadores, presidente de Câmara, não conseguirem se reeleger. Concorrendo e não conseguir se reeleger. Vereadores que tinham uma mega estrutura, não conseguiram se eleger. Onde vereadores, vamos dizer assim, entre aspas, mais humildes em todas a concepção da palavra, sem assessoramento, mas sabiam se comunicar com o seu público, porque você tem que ter um posicionamento. O vereador, ele necessita de um posicionamento, de uma ou duas bandeiras. Abrace e siga, defenda. Nós temos uma missão. Vocês aqui estão aqui porque vocês têm uma missão. Quem se candidatou e por um acaso foi eleito, mas estavam pensando em mais uma renda, e estavam pensando em status, vocês com certeza terão um mandato descartável. Porque só fica quem gosta. Só fica na vereança, André Matheus, quem gosta. O jogo é bruto. A seleção, a peneira é fina. Não passa todo mundo, não. E no futuro não há lugar marcado para ninguém. Não se engane. Eu vi vereadores mais votados em uma, não se eleger na seguinte. Isso a gente assiste sempre. Não estou dizendo que as pessoas que estão em destaque não vão ser bem-sucedidas. Pelo contrário, é necessário vocês irem na direção certa. Então, legislar, fiscalizar e se comunicar. Vou passando. Execução de emendas no orçamento. Então, trabalhem o orçamento. É necessário trabalhar o orçamento. Atuar nas comissões. Quem aqui participa de comissões permanentes? Legislação e Justiça, orçamento. Quem participa de comissões? É preciso participar. É preciso participar mesmo. Estudem o regimento. Façam jus à função de vocês e participem. Se o regimento de vocês é omisso no regramento das comissões, de pauta, de como pautar, o que pautar, os dias das reuniões, trabalhe isso. Atualize seu regimento. Mais uma bandeira, mais um assunto para vocês trabalharem. Trabalhem o orçamento, o regimento, atualizem o regimento para que vocês possam avançar.
nas comissões, que as comissões é um trabalho muito importante. Inclusive, eu digo, um trabalho duro. E digo mais, as comissões deveriam ter, para quem é presidente de Câmara aqui, tem que ter até um assessoramento exclusivo para quem está trabalhando nas comissões. Não é isso, Fabrício? Meu amigo Fabrício e Técio, de Petrolândia, e tanta gente boa que está aqui nos acompanhando. É necessário um assessoramento exclusivo. É necessário a cada legislatura, André, atualizar o regimento. A nossa legislação, ela se molda rápido demais. E se vocês forem observar, a maioria dos regimentos estão da década de 90, do início de 90, bem como a lei orgânica. Fiscalizar. Um instrumento muito utilizado são os requerimentos. Os requerimentos. Então é necessário colocar no papel o requerimento, fazer o requerimento da forma correta, se possível passar para o plenário e mandar para o que vocês querem esclarecer. O processo licitatório na íntegra, as informações dos cargos em comissão, as despesas daquela obra, aqueles profissionais, os cargos comissionados, enfim, façam um requerimento. Se vocês não tiverem um requerimento aprovado, vão fazer o quê? Quem é minoria, vão sentar e chorar? Vão não, vão fazer um ofício com base da lei de acesso à informação, bem fundamentado, não para justificar, mas para colocar o que a lei exige, citar a lei de acesso à informação, objetivamente o que vocês querem, qualificar quem está solicitando, ou seja, seus dados, e para onde você quer receber essas informações, seu e-mail e o endereço seu ou da Câmara. Se o executivo ou o secretário não responder, depois de 20 dias, ou não pedir uma prorrogação, que ele tem direito de mais 10, reitere, peça mais uma vez, reitere. Depois de reiterar, aí vamos judicializar, vamos ao Ministério Público, o Ministério Público Estadual, o TCE, o TCU, a CGU, a DRACO, o GAECO, os órgãos que a gente puder lançar a mão, a gente lança tudo, se não responder. Aí pode ter certeza, é mais forte do que o requerimento, porque o requerimento, se você aprovar e ele for descumprido, é preciso a Câmara como um todo tomar providências. E se você achar que seus colegas não vão abraçar a causa, vamos no ofício, porque o ofício você emplaca na fim, é aquilo que você vai juntando. Aquele ato ali vai fazer uma poupança negativa para aquele agente público que não está atendendo. Fiscalizar ações dos órgãos públicos. Então o vereador tem que ir às unidades de saúde, tem que ir à obra, tem que ir ao posto de saúde e faça uma convocação. Agora o que está acontecendo? Retorno das aulas presenciais. Se nós estamos reiniciando as aulas presenciais, precisamos verificar porque as escolas ficaram paradas. E por si só porque ficaram paradas, isso é como uma casa abandonada. Ela vai demandar mais manutenção ainda, agora. Mais manutenção ainda. Então, se a escola está parada, é interessante que vocês vá verificar. Porque eu fui a algumas, porque os pais dos alunos disseram que não ia deixar os alunos voltarem às aulas, porque a escola não estava em condições. Aí eu fui. Quando for, não vá no efeito de surpresa, não. Vou deixar uma dica, não vá no efeito de surpresa. Vocês avisem com antecedência. Não é necessário fazer surpresa, não. Nada se conserta do dia para a noite, e se consertar, Tess, palmas, cumprimos o nosso papel. Se Rochevânia avisa que vai fazer uma inspeção, vai fazer uma fiscalização numa determinada escola que tinha um descaso. Aí ela avisa com 2 dias de antecedência. No dia que ela chega, não tem mais, palmas para Rochevânia, o problema já foi resolvido. Porque a gente não quer, veja, eu não quero torcer, e vocês também eu sei que pensam igual, quanto pior, melhor. Nós não estamos aqui para o quanto pior, melhor. Nós queremos solução, nós queremos que as coisas melhorem. E para ela melhorar, se você vai avisar, se você vai para lá, e o problema foi resolvido, palmas, mas geralmente não se resolve não. E eles pensam numa direção, você pensa em outra, quando chega lá sempre encontra surpresa. Então, tem que ir ao posto de saúde, verificar quem são os profissionais, se está havendo um atendimento, se tem medicamento na farmácia básica. E essa questão de avisar, eu faço essa ressalva, vereadores, porque
às vezes a gente pode se deparar com uma situação constrangedora. Você tentar entrar em uma escola ou em uma unidade de saúde e você ser impedido de exercer sua função. Porque pode um servidor desinformado e despreparado, por questões políticas, saber que você, só em tentar fiscalizar, se você não foi, mas já vai ser tido como oposição. Então eles não querem que a oposição entre. E não é bem assim. E quando você avisa a secretária ou a diretora da escola, pode ter certeza que eles vão estar lhe esperando, vão estar lhe aguardando. Aí você diz, aconteceu isso, ou eu recebi uma reclamação disso outro, e se nada aconteceu e você quer ir fazer seu papel, também vale a pena. Aí você diz, eu gostaria, uma sugestão, estou colocando uma sugestão, isso não tem regra não está posto em lugar nenhum. Eu gostaria que você me apresentasse à unidade escolar, fique logo no primeiro ambiente, logo na recepção, no portão, eu queria falar com a secretária ou com a diretora. Quando essa pessoa vinha até você, você diz, olha, eu gostaria, estou vindo aqui hoje, eu e meu colega vereador, para fiscalizar a escola. Eu queria que você, a senhora, me mostrasse. Nos guie e deixe ela lhe levar. Aí as coisas acontecem diferente, porque gentileza abre as portas. Se você chegar com truculência, você vai ser recebido com truculência. E se você chegar desavisado, pode ser que tenha um porteiro, um auxiliar desinformado e vai causar. Sabe onde é que vocês vão parar? Na delegacia. Porque você vai querer exercer sua função. O cara não vai querer deixar você entrar. Às vezes tem um acirramento político. Aí, para evitar um transtorno, eu recomendo que se avise com 48 horas de antecedência, ou um dia antes, que você irá ao posto de saúde ou à escola. Então, também pedir auditorias ao Tribunal de Contas. Você munido, você tem que pedir, se você for atendido, o tribunal vir abrir uma auditoria especial naquele determinado fato que você apontou, é um sucesso, é uma prova de que você está exercendo sua função fiscalizadora. E se comunicar. Audiências públicas, lance mão de audiências públicas. Lance mão de audiência pública. Tem uma colega, uma vereadora, ela não está aqui presente, mas vou citar um exemplo. Ela, inclusive, lançou mão de uma luta que não vai colocar no papel um projeto de lei para criar uma tutora da cidade para um distrito. E nem tudo que o vereador vai exercer só vai ser comprovado por um projeto de lei, não. Se desarmem do copiou-colou, se desarmem de números. Você tem que solucionar problemas. Nós estamos aqui para estamos representando o povo e defendendo o povo. Não foi para isso que nos deram um mandato? Então, se me deram um mandato, se for necessário botar num projeto de lei, eu boto no projeto de lei. Se for preciso fazer um requerimento, eu faço um requerimento. Se não, eu vou por um ofício, ou eu vou por uma indicação. E a vereadora fez um ofício ao presidente da Compesa, fez um ofício ao governador, fez um ofício a várias entidades, encampando uma luta para levar água para um distrito. É nobre a luta dela. Eu vejo nobre a luta dela. E ela vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde ela vai conseguir. E ela vai ser lembrada pelo quê? Por ter sido ela quem lutou e conseguiu levar água para o distrito. Entendeu? Então eu deixo a pergunta para vocês. De que forma vocês querem ser lembrados? Bota na cabeça. De que forma vocês querem ser lembrados? Por números de indicação? Ou ter conseguido resolver aquele problema? Se um ano você conseguir, no ano de 2021, você terminar esse ano conseguido um feito, para que a sociedade lembre de você. Para quando Fabrício passar, ele disser, foi Fabrício que fez aquilo ali é por causa de Fabrício. Ele já se pagou o subsídio dele, o salário dele já está pago. Porque ele ajudou, ele transformou vidas. E o que nós fazemos hoje, transforma, inclusive, as vidas de pessoas que estão por nascer. Não é os de hoje, não. É os que estão por nascer. Veja o que está no ombro de vocês, vereadores. O que está no ombro de vocês. Do vereador de Carnaíba, seja de primeiro mandato, seja de já veterano como Neudo do Itã, ou como Mateus. Veja o que está no ombro de vocês. Nós temos uma missão. E eu invoco vocês a abraçarem essa missão. Eu queria saber, a gente, nós, como vereadores,
A gente, depois de muita luta e estudo, sem onerar a prefeitura, né, sem onerar o executivo, que o vereador não pode onerar o executivo, já é um problema, não é verdade? Se a gente é resolvedor de problema, que é a função do vereador, né, quando a gente sai para a rua, é solucionador de bronca. Aconteceu tal coisa, faça. Seja em terreno público ou terreno privado. Tem gente que quer que a gente resolva bronca de briga interna dentro de casa. Não é verdade? A gente, depois de muita luta com assistência técnica jurídica, a gente consegue produzir uma lei, certo? A lei chegou para todos os nossos colegas vereadores, está dentro da Câmara, foi aprovado por unanimidade. Eita, muito bom. Passou para o Executivo. O Executivo sanciona. Depois disso, se a lei não passar a ter vigor, qual é o nosso próximo passo? Veja bem, onde entra a sua pergunta, eu respondo pelo início de tudo. Quando a gente envolve a sociedade e todos os atores no processo legislativo, a possibilidade de ter eficiência, essa lei ter eficácia, ou seja, valer, entre aspas, ela valer mesmo, é maior. Quando nós envolvemos, então a resposta começa logo de quando tudo nasceu. Você tem que envolver, fazer audiências públicas. Se você vai criar um conselho de segurança e cidadania na sua cidade, você tem que fazer uma série de audiências, 3 audiências públicas. Você chame o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretária de Assistência Social, o prefeito ou seus assessores, o Conselho Tutelar, e naquele debate nasce uma lei que criou o Conselho de Segurança e Cidadania. Se não for uma construção bem dessa forma, bem participativa, não vai ter eficácia. A lei não vai entrar em vigência. Ou se entrar em vigência, não vai ser posta em prática. Quando produzimos projetos e mais projetos, projetos e mais projetos em volume, sem passar por esse fato, valor e norma, o resultado é ninguém atender. Agora, se tudo isso acontece e o executivo, por questões de comodidade ou de evitar uma certa situação que ele vinha praticando, ou é o costume daquela cidade praticar algo errado, algum ilícito, e ele não quer, aí tem que judicializar. Aí é mandato de segurança, e se o prefeito descumprir uma lei, a administração pública, o principal pilar dos mandamentos dos princípios constitucionais é o princípio da legalidade. Então, qual é o princípio que ele está descumprindo? O da legalidade. Então, aí, vamos lançar a mão de tudo o que for preciso para puni-lo por ele não ter obedecido o princípio maior constitucional da administração pública, o princípio da legalidade. Aí vamos judicializar e fazer tudo o que for preciso. Aí depende do contexto, da gravidade e do crime que ele está cometendo. Se ele não estiver obedecendo às informações da Câmara, vocês tiverem voto, eles estão impedindo o legislativo de funcionar, o funcionamento do legislativo. É impedimento do mandato dele, é cassação. Então tem N providências de acordo com a gravidade, invocando o princípio da legalidade. É por aí, Matheus. Posso avançar? Ou já vai passar a vez? Pode seguir. Veja bem rapidinho aqui, para passar para o colega Geraldo, nós estamos no momento de PPA e LDO. E nesse momento de PPA e LDO, é isso. Às vezes lá vai eu trazer o PPA e a LOA, lá vem eu trazendo a LDO. A LDO já concluímos, devolvemos ao Executivo. Então, Pernambuco tem um prazo resumido, de 60 dias, para trabalhar o PPA e a LOA, diferente dos outros estados, que tem 4 meses, quase 4 meses. Nós só temos 2, estamos trabalhando. Você já se debruçou no seu projeto de LOA e de PPA? Já viram se é necessário fazer algum ajuste, alguma emenda? Esse trabalho é o ciclo orçamentário. Nós estamos trabalhando uma das fases do ciclo orçamentário, que deveria nascer desde do planejamento para
se colocar no papel a proposta de lei, que temos na Constituição, nas entrelinhas, não tão bem claro, que o processo das leis orçamentárias devem nascer de forma participativa. Na lei de responsabilidade fiscal já tem mais de forma incisiva. E no Estatuto da Cidade tem de forma bem explícita. O processo de projeto de leis orçamentárias devem ser de forma participativa. Não é faculdade, não é facultado ao prefeito, sim ou não. Ele teria que fazer de forma participativa. O projeto chegou na Câmara, vocês vão ter que discutir e deliberar. Exerçam a função de vocês nas comissões. O momento adequado de apresentar emendas é nas comissões. Porque se apresentar em plenário, deveria, em tese, voltar para as comissões para novamente discutir as emendas. Então, se necessário for, coloca as emendas. Depois disso feito, aprovado, então vamos acompanhar a execução orçamentária, que é aquela parte da fiscalização, do controle externo do Poder Executivo, que é exercido pelos senhores vereadores, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, vocês teriam que exercer a função fiscalizadora durante a execução do orçamento. Terminou a execução, vem a prestação de conta. Muitos de vocês estão recebendo ou vão receber prestação de conta de outros exercícios. Não basta só aprovar ou desaprovar o parecer técnico do Tribunal de Contas. É necessário que os senhores conheçam e critiquem. Se necessário for, votem diferente, desde que tenham razão e seja fundamentado. Não é crime divergir com um parecer, ou de um jeito ou de outro, que o parecer pode vir aprovando, desaprovando, aprovando, rejeitando, ou aprovando com ressalva. Então, vocês têm que trabalhar esse processo e garantir que esses atos, esses procedimentos sejam dado direito de defesa, o devido processo legal, porque às vezes fazem errado, fazem atropelado, vereadores. Quando vocês assistirem, não fiquem achando graça, porque o processo está atropelado, porque fizeram rápido, não deram direito de defesa ao prefeito, e vamos arrochar o pau e rejeitar as contas do prefeito, não vamos deixar nele falar. Não valeu de nada o processo de julgamento das contas dele, porque ele não foi obedecido o devido processo legal, nem dado o direito de defesa. Então vejam que às vezes, as falhas disfarçadas são provocadas para deixar uma janela para o interessado escapar. Então vocês têm que observar o processo de julgamento das contas, dando direito à defesa, todos os passo a passo, notificação, passar nas comissões, para que, todos os prazos necessários para que, quando o processo concluir, ele não tenha um espaço de dizer que vocês se equivocaram, fizeram errado, não souberam fazer a função de vocês. E depois volta-se a planejar de novo. Então, o ciclo orçamentário fechou. O PPA é bem rápido. Direto. Doutor Cristiano, a gente tem algumas perguntas para ir fazendo. Aí veja, já pode começar a metodologia aí é por conta de Matheus. Isso. Bom, o assunto é muito amplo, então é o seguinte, eu acredito que eu fico por aqui e a gente vai abrir para debate, ou ele passa para o próximo palestrante, ou abre logo para as perguntas, ou faz as perguntas no final. Tratando-se por blocos, a gente está fazendo agora uma premissa no sentido da lei de diretrizes, a gente quer saber de orçamento. Nós temos algumas perguntas, agora o vereador já está na fila, em seguida tem um vereador atrás, aí o volante, por favor, se puder levar o microfone. Fica à vontade, meu. Boa tarde a todos, meu nome é Jamerson, estou vereador lá no município do Cabo. Normalmente, segue-se o parecer do Tribunal de Contas para os prefeitos, que sejam, que vem com ressalva, ou aprovado, ou negativando as contas. A capacidade técnica, às vezes, ela embarca um pouco na questão de alguns vereadores. O que pode ser feito? Contratação de um advogado para que ele possa orientar nessa questão desse parecer que vem do Tribunal de Contas? Deixa eu interpretar. Você está dizendo que há dificuldade em interpretar esse parecer
e o que é que poderia buscar de apoio, de um assessoramento para que você pudesse desempenhar melhor sua função assim? Não é dessa forma. Eu acredito assim, alguns vereadores têm dificuldades. Pois é, são bastantes leis, em cima de leis que colocam na questão da divulgação. Eu, particularmente, contrataria um advogado, pois não sou advogado, para que ele pudesse me orientar desse parecer, para que eu pudesse fazer a minha defesa ou a acusação de alguma coisa voltada nesse sentido. Veja bem, volta à questão do assessoramento. Na maioria, o senhor é do Cabo, né? Não é isso? O senhor está falando de uma Câmara de grande porte. Imagine os de cidade de pequeno porte. Imagine a Adriana de Solidão, que não está por aqui. A Adriana de Solidão, eu de Custódia, eu não tenho um assessor exclusivo. E em todas as cidades aqui, circunvizinhas, a cidade de pequeno porte, as dificuldades que o vereador tem para exercer sua função fiscalizadora, de julgamento, sem um assessoramento adequado. Então, onde há condição, é exigir que a comissão de orçamento e ou a comissão de legislação e justiça tenha uma assessoria jurídica exclusiva. Então, mais uma bandeira para vocês defenderem. As câmaras deveriam ter, as câmaras de grande porte deveriam ter espaço para o gabinete, você contratar um assessor que possa, de forma individualizada, lhe assessorar. E onde não, a gente fazer com que as comissões tenham essa assessoria. Tenham uma assessoria para dar esse suporte. Porque assim, o parecer, geralmente os considerando, ele já vem um resumo, né? Logo na primeira parte do parecer, logo no fechamento do parecer propriamente dito, ele vem os considerando do sim ou do não, né? Então, os considerando de ter rejeitado, você vai observar aqueles considerando, você vai ver, aí depois você vai atrás se aquilo tudo tem sentido, né? Se aquilo tudo tem sentido. Se você tem dificuldade, que não é fácil. O vereador aqui, o senhor levantou uma das questões da pesquisa, que um dos gargalos do legislador, do vereador, é a falta de assessoramento. Então é o seguinte, se a gente for exercer o mandato com plenitude, por quê? Para pagar botijão de gás, para pagar a conta de energia, para fazer do seu carro uma ambulância, para dar pipa d'água, não é preciso de assessoria, não. É preciso o bolso aguentar, né? Aí, a maioria dos vereadores vinham trabalhando no assistencialismo, e isso é insustentável. E a cada dia está mais insustentável ainda. Está comprovado que pessoas que trabalham nesse naipe, das duas umas, ele vai ter um insucesso financeiro e vai ser expurgado da política, ou o povo mesmo vai entender que não é aquilo que eles querem. São mandatos descartáveis. Você segura na força do dinheiro. Isso é ilegal, isso é errado. A gente ajuda o cidadão de forma humanitária. Então você ajuda independente do mandato, mas não que isso seja sua função. Você tem que pensar assim. Não estou dizendo que o vereador, quem ajuda, continua ajudando. Se pode, aguenta, mas pense, desvincule isso do seu mandato. Inclusive é ilegal isso na época da campanha, né? Mas a solução para seu problema, principalmente as câmaras de médio e grande porte, é fazer com que nessa modificação do regimento, já reze no regimento, na parte dos regimentos, que a Câmara terá uma assessoria exclusiva para para as comissões. Se não, convoque, bata na porta da UVP, buscando ajuda, porque a gente vai procurar o máximo lhe ajudar. Então vá atrás de quem possa ajudar. Se a UVP não comportar, vá atrás de colegas que possam ajudar. Enfim, busquem ajuda. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Cláudio, sou vereador, participo da mesa também como meu secretário da cidade de Amaragi. Gostaria de salientar a importância do PPA, da LDO e da LOA. São instrumentos que, de fato, fazem consolidar uma mudança dentro de um município, dentro de um estado e dentro de um país. O amigo do Cabo aqui citou uma dificuldade, que o palestrante salientou essa dificuldade, principalmente nas câmaras pequenas. Em Amaragi, fui presidente durante 4 anos de câmara, e tivemos Geraldo como um apoiador, um assessor jurídico, que nos ajudou muito a resolver algumas dificuldades de entendimento relacionado à LDO, o PPA e também a LOA. Mas as câmaras pequenas têm uma dificuldade de orçamento.
como você bem salientou, Cristiano, para contratar pessoas técnicas, principalmente na parte que trata-se dos números. Quando você recebe a LOA, por exemplo, que tem aquela quantidade enorme de números por projetos, entre outros, e por secretarias, a leitura que você faz é muito subjetiva. E às vezes você quer fazer uma inferência dentro da LOA e você não consegue, porque você não está conseguindo entender todo aquele processo. Você não está conseguindo entender sequer se ela tem uma ramificação com a LDO, que é uma obrigatoriedade dentro da LOA. Então, essa dificuldade que nós, enquanto legisladores, temos nas câmaras menores, ela precisa ser sanada de alguma forma. E aí nós pedimos a ajuda da UVP para que possamos encontrar um caminho necessário para uma formação específica dentro desses espaços. Porque é sabido que a lei de diretrizes, ela tem uma direção para que o município ela possa comportar todos os seus projetos, inclusive os planos de governo, para que a cidade ela possa evoluir. Sabemos bem disso. Mas de que forma nós vamos acompanhar a LOA, inclusive em números, para que isso de fato aconteça? Recentemente, nós aprovamos a LDO no município de Amaragi. Nós vamos ter a apreciação da LOA, do PPA, mas temos a dificuldade de avaliar isso. Eu, inclusive, ainda tenho essa dificuldade, porque são questões muito técnicas. Então, enquanto nós conseguimos tirar essa dificuldade, para que possamos acompanhar mais de perto, fazer as inferências, as emendas necessárias nesse orçamento, principalmente anual, infelizmente os municípios, principalmente os menores, vão continuar tendo dificuldade para progredir, para desenvolver. E concordo com você, o assistencialismo é uma prerrogativa que foi estabelecida há alguns anos atrás. Nós precisamos justificar o nosso mandato por ações específicas, bem fundamentadas. E isso pode ser incluído dentro da aprovação desses processos de LOA, de LDO, de PPA. Mas nós precisamos nos qualificar melhor para isso. E eu estou me colocando dentro desse espaço. E é um fato. De que forma nós vamos conseguir tirar essas dificuldades? Então é uma pergunta, é uma indagação que precisa ser respondida ao longo do tempo, não necessariamente agora. Mas é uma indagação que eu gostaria de deixar no ar. Doutor Cristiano, posso me envolver nessa resposta? Pode. Foi muito bem colocado, o vereador Cláudio de Amaragi. A gente já teve um momento sobre isso, diga aí. Isso, é muito bem colocado. Neste caso, respondendo um pouco a pergunta, na lei de diretriz orçamentária, onde a gente vai... Diretriz é o caminho que a prefeitura vai usar cada gasto. A gente, como vereador, provavelmente, o senhor prefeito não vai colocar um poder técnico em função da Câmara, porque o Legislativo, ele subscreve o Executivo, né? A gente que deixa ou não acontecer as situações, mas a gente com indicação na LDO do nosso município, a gente pode aprovar na Câmara com maioria, na hora que seguir para a Prefeitura, não é inconstitucional. A gente não está onerando onerando o Executivo. Por quê? Porque já está dentro da LDO, está dentro da diretriz orçamentária de cada município. A lei de diretriz orçamentária tem uma validade de 2 anos, não é isso, doutor? Vindo anteriormente essa proposição com emenda, o Executivo tem a condição de propor para a Câmara aquele corpo técnico bancado pela Prefeitura dentro das diretrizes. Se o prefeito vai fazer ou não, aí corre a gente à rua a dizer ao povo, né, que siga e pedir ao seu prefeito para encaminhar esse valor. Isso é um meio plausível, não é, doutor Cristiano? Eu não sei, só corrigindo a colocação, o PPA vigência de 4, a LDO e a LOA, 1 ano cada. Um ano cada, Um ano, então não são 2 um anos, cada. perdão. Mas veja bem, Matheus provocou e nós fizemos um debate, logo ainda quando a LDO estava tramitando na UVP. Foi divulgado, houve um momento provocado por a UVP Jovem, nós fizemos um debate. E sua colocação, Cláudio, bem como a de Jamerson, eu acho que a gente já vai tomando nota aí, Matheus, é o seguinte: nós temos que estabelecer um calendário de oficina, de debate ou de palestra lá na sede da UVP. Pronto, nesse momento nós precisávamos, pegando a provocação dos 2 senhores, que
a gente se reunisse de forma bem técnica para debater exemplos e emendas, e esses exemplos de tal cidade, a gente tem uma tarde na UVP para fazer isso. Então, antes de concluir isso aí, há tempo da gente fazer umas 2 ou 3 oficinas, vamos fazer. Fabrício estava na que nós realizamos lá no Recife, eu acredito que a sua provocação leva a isso. Então, nós estarmos unidos e também, enquanto o VP, promover isso. Tem um auditório não desse tamanho, mas pequeno, então as pessoas que têm esse interesse, Matheus vai notar aí como encaminhamento para a gente idealizar um calendário nesse sentido, né, Matheus? Ótimo, isso a gente vai construindo. Doutor Cristiano, dando seguimento aos questionamentos, o companheiro de Carnaíba, Juliano, gostaria de fazer uma indagação. Por fim, as palavras. Boa tarde a todos. Como o cara já me apresentou, meu nome é Juliano, sou da Câmara de Carnaíba, né? Doutor Cristiano, nesse embate que a gente vem agora junto com a PPA e com a LOA, a gente já tomou por base, eu pesquisando, eu vou dar um exemplo ao senhor. Em Carnaíba, hoje, são arrecadados quase 900 mil reais de iluminação pública. De IPTU, são arrecadados quase 580 mil reais. É o que está previsto agora. Já essa previsão. Deu para me notar, olhando os anais do PPA, que tem valores, vou dar um exemplo ao senhor, R$ 2.500 que eles previram para gastar no saneamento básico na zona rural. R$ 87 mil na zona urbana. Aí eu pergunto ao senhor, isso são valores irrisórios que eles colocam só para abrir... Repita o do saneamento aí. Saneamento, R$ 2.500 para a zona rural. E R$ 87 mil para a zona urbana. E hoje, então, me abriu o pensamento de que, se eu tenho hoje, antigamente eu ouvi dizer, e eu ouvi da boca de gestores, que com R$ 50 mil cuidava da iluminação. Hoje ele arrecada em torno de 900 mil reais. Então, nós temos bairros lá que tem 15 anos, 20 anos, que ainda não tem saneamento. A iluminação precária, não tem calçamento. Então, como é que a gente pode direcionar dessa forma, ter uma participação ativa, como o colega colocou, dentro da PPA, da LDO, para que nós possamos ter um embate direto com a população e dizer o que é arrecadado e o que é investido em nosso município? Foi muito... Juliano, né? Juliano de Carnaíba, sua pergunta foi muito interessante. Eu quero, antes de responder precisamente sua pergunta, dizer que depois, na minha opinião, e eu acho que é bem de fácil compreensão para todos vocês, depois da nossa lei orgânica, a nossa Constituição Municipal, entre aspas, o que nós temos de mais importante são as leis orçamentárias. O vereador ficar insistindo em um ou outro projeto que ele não tem segurança, se a iniciativa é dele ou não, e banalizar o processo de construção, o processo legislativo do orçamento, ele está desperdiçando o seu mandato e pode ter certeza que ele está deixando de realmente defender o seu povo. Se você fizer o seu papel como legislador no processo das leis orçamentárias, você vai ajudar muito o seu povo. E há como, sim, fazer uma comunicação assertiva. Se vocês tiverem dificuldade, pergunta a André, de Vitória, que ele diz como é que faz a comunicação assertiva. Uma brincadeira com o André, porque o André se comunica muito bem nas redes sociais. Então, se você está lutando por isso, por essa bandeira, se você viu, identificou que o recurso para o saneamento é pífio, é irrisório, está só constando, presta atenção o que é que tem para eventos, para festas e eventos, para publicidade. Quanto é que tem para publicidade? Vai haver milhões para publicidade. Aí, para não deixar uma rubrica vazia, ele vai botar 15 mil, 100 mil, 50 mil, irrisório que não vai dar para realizar aquela ação. Aí cabe o vereador fazer sua função e fazer a emenda. Doutor Cristiano, já que o senhor falou, era outra pergunta que estaria dentro da minha primeira pergunta, é sobre justamente isso. Hoje, na cultura, na Secretaria de Cultura, que na nossa cidade, infelizmente, não temos Secretaria de Cultura, temos uma diretoria, mesmo assim é direcionado 1.029.000. Dentro
1.029.000, vão estar destinados 850 mil reais para festividades. Dentro desses 850 mil reais, 250 mil reais, Matheus Francisco, é para pessoa física, 600 mil para pessoa jurídica. Então, o que a gente pergunta ainda é o quê? Eu, na qualidade de evangélico, posso não sei dizer qualidade, mas uma escolha, a gente sofre com o quê? Quando é dia 30 de novembro, que é um dia do evangelho comemorado na nossa cidade, ele destina 4 mil reais. 4 mil, 5 mil. Eu digo porque eu tenho o direito de dizer isso, porque eu conheço. Não desmerecendo quem de direito ou outras religiões, ou quem manifesta suas festas. E 846 mil reais. É essa que fica a pergunta, e é isso que a gente tenta repassar para o nosso povo em Carnaíba, que nós devemos participar diretamente de tudo que se passa quando se fala de PPA, quando se fala de LOA, de lei orçamentária. A gente, de primeiro mandato, como quero desde já também parabenizar o senhor pelo seu canal que acompanho, vai abrindo um leque para a gente. E a gente que está de primeiro mandato fica procurando um pouquinho ali, um pouquinho no outro canto, para tentar ter um norte, para deixarmos nos anais da casa o nosso nome, não como vereador que veio pagar conta de água, conta de luz, que veio dar bujão de gás, mas que vereador que veio para deixar seu nome nos anais da casa, que mexeu nas leis, que mexeu no IPA, na LOA. Então nós não podemos nos entregar. Nós não podemos nos entregar ao executivo. Teve uma polêmica até comigo esses dias, porque eu resolvi deixar o grupo de situação, e muita gente me perguntou, tu tá doido e agora, vão te atender em quê? Eu digo, eu não entrei em política para ser atendido, eu entrei em política para atender o anseio e o direito do povo. E estou aqui para isso. Obrigado. Pois é, doutor Cristiano, grandes Parabéns. indagações do vereador Parabéns. Juliano. Eu gostaria de passar a palavra, dando um pouco de prumo à nossa palestra. A hora está se passando, a gente tem vários assuntos ainda para tratar com o doutor Geraldo, e a gente vai metralhar ele de perguntas, que é aí onde a gente mais atua, que é todos os dias na Câmara de Vereadores. A gente sabe que se for para tratar de LDO, PPA, LOA, a gente passa por dias, né, nem por horas, não é? Gostaria de passar a palavra ao vereador que está... O senhor está antes. Depois, posteriormente, o volante pode passar, por favor, o microfone ao vereador. Qual o seu nome, de que cidade? Boa tarde, sou Enivaldo Silva, do Glória do Goitá. Pessoal, instigado até pelos questionamentos do companheiro, do colega vereador, eu queria, assim, doutor Cristiano, mais do que pergunta, deixar essa reflexão, essa questão. Estamos no momento das discussões orçamentárias, e dentro desse contexto que ele falou, o absurdo que foi destinado ao saneamento, e quanto foi, verifique cada um de vocês, temos essa obrigação, não estaremos fazendo favor algum ao povo, e sim parte das nossas obrigações. Por exemplo, o que foi destinado às festas, às festividades. Eu não sou contra as festas, mas eu acho que não é o principal, não é o essencial. Então, será que o município, e quando eu falo saneamento, eu falo saneamento básico como um todo, porque tem gente que pensa só no saneamento no esgoto sanitário. Não só a questão do esgoto sanitário. Como é que está a questão do tratamento dos resíduos sólidos do seu município? O conhecido lixão. Creio que muitas das cidades ainda vivem de lixões. Então, está sendo tratado com seriedade. E se está dando a destinação, entre aspas, correta, está sendo, assim, a melhor destinação do lixo, está sendo para o aterro sanitário mais próximo, está sendo feito o processo seletivo antes, criando recicláveis e mandando o mínimo possível para onerar menos os cofres públicos. Infelizmente, muitos dos gestores ainda não têm como prioridade essas causas. A causa de saneamento é tudo, é inclusive saúde preventiva. Então, eu queria que vocês levassem como reflexão isso e pensassem bastante no orçamento nesses pontos e outros importantes. Porque não podemos
parar e ficar inerte de tantos absurdos, como milhões para festividades e merrecas para a questão de orçamento, por exemplo. Era isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Amigo, Edivaldo, de Glória do Goitá, Pode passar, por favor. Tá, bem não, como levantado. Juliana, aqui bem rápido, só fazer uma reflexão. Eu disse essa semana a um mentorando, a um aluno, que vocês já estão fazendo a diferença. E vocês já estão fazendo a diferença. E o senhor fez uma provocação muito boa. Observem o que é que tem para festividade. Observe quanto existe no gabinete do prefeito. Qual é a dotação exclusiva para assessoria ou de uma forma geral. E às vezes tem uma rubrica, pasme, existe uma rubrica fantasma no gabinete de prefeito. Existe uma rubrica a ser definida, que até discute-se a legalidade disso, uma rubrica ainda a ser definida. Então há dinheiro lá que nem definido foi. Então observem como lição de casa, deverzinho de casa, quanto existe para a festividade e quanto existe para o gabinete dos prefeitos. E aí vocês já vão estar fazendo a diferença. E se for necessário, na hora que decidir botar mais para saneamento ou para a saúde, você já sabe de onde suprimir, porque você não pode apenas criar, ou criar de forma alguma. Você não pode só aumentar aquela dotação, você tem que dizer de onde foi suprimido. Matheus. Grande indagação do vereador. Tem mais algum? Sobre fiscalização. Por favor, vereador. Responder o amigo ali, eu acho o outro se for rápido, eu vou passar a bola depois para o doutor Geraldo, que eu estou doido, até eu vou perguntar ao doutor Geraldo. Fique à vontade, vereador. O senhor diga o nome e a cidade, por favor. Sou vereador de Escada, Luciano, primeiro mandato. Eu vi aqui a preocupação, quero parabenizar pelo evento, emocionado de participar pela primeira vez, quero parabenizar a todos, principalmente palestrante. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu faço parte da vogal de uma comissão. Aí quando tem reunião para a comissão, aí só são chamados aqueles vereadores que são integrados. E assim, eu posso participar de todas as comissões, quero fazer essa pergunta. Deixa eu devolver, o senhor sabe os dias das reuniões da comissão? Ela avisa no plenário. Avisa no plenário? É. Aí o senhor sabe a pauta, eles entregam a pauta ao senhor? Às vezes sim, não, para entregar não, só diz que vai ter comissão tal, vai ter fulano e tal. Aí eu quero saber se a gente, como que não faz parte, pode participar também nas comissões ou não. Todos os vereadores podem participar da mesma forma que a sociedade pode participar da reunião de plenário. Se não for secreta, que é um caso exclusivo, excepcional do excepcional, que a mesa vai deliberar para fazer uma reunião secreta, todas as reuniões são públicas. Bem como as reuniões das comissões também são públicas. Aí eu estou lhe provocando que na maioria dos regimentos dos senhores, existe uma omissão, mais um motivo. Hoje, veja quantas vezes, se a gente for continuar aqui, quantas vezes nós vamos tocar nesse assunto que fragiliza a função de vocês. É o regimento que é omisso em relação às comissões. A gente trabalha, César, eu sei que a gente trabalha, vereadores experientes fazem a coisa acontecer, mas ele é de primeiro mandato, aí ele fica sem chão. Por quê? Porque não tem um ordenamento, tem que ter um regramento, dia, pauta. Aí uma daquelas colocações que Mateus disse, é o termo que a turma jovem usa, eu sou jovem também, porque eu pinto o cabelo. Como é que o senhor disse que leis inovadoras, cidades inovadoras, leis inovadoras? Leis proativas. Proativas. Vou deixar uma provocação para todos vocês. É necessário que os senhores façam uma emenda ao regimento e coloquem para as comissões serem mais eficientes, transparentes, ter pauta. Inclusive, deveriam todos nós usarmos o SAPIEL. Se eu não me expressei errado, eu acho que o nome do sistema do Interlege, que é 0800, que é facultado a todas as câmaras, é o SAPIEL. Porque o projeto tramitando na comissão via SAPIEL, que é o programa do Senado, semelhante ao deputado, o projeto no Congresso Nacional, quando o projeto começa a tramitar, nós daqui já estamos sabendo a tramitação, que dia está na comissão, foi que a comissão disse, a pauta, porque o vereador tem que, esse trabalho aí dentro da comissão, vereador, tem que ser de forma transparente. Tudo que nós fazemos na administração pública tem que ser de forma transparente. E nós não podemos legislar de forma secreta. Aí eu estou lhe devolvendo, assim, uma provocação, você está entendendo? O que o senhor está falando aí
eu estou indo mais além e deixando isso para que vocês voltem às suas câmaras com a vontade de fazer uma emenda ao regimento para que essa tramitação seja transparente, tenha dia, hora marcado, pauta, enfim. Concluindo, é importante agora, eu vou participar de toda a comissão, porque muitas vezes a comissão participa da reunião, depois o projeto chega na Câmara, você não está nem a par do que está acontecendo, é lido e aprovado. Aí fica difícil de a gente saber até o conteúdo que está acontecendo. Outros, eu quero só trazer para os vereadores uma receita sobre o requerimento ser atendido. Eu faço assim na minha escada. Eu visito a comunidade, que a gente é representante do povo, a gente tem que escutar o povo. Eu visito a comunidade, vejo a necessidade da comunidade. Depois que eu vejo, faço um requerimento, gravo um vídeo dizendo que o requerimento foi aprovado na Câmara, tal bairro está precisando de iluminação pública, reposição de calçamento, limpeza nas ruas. Faço o vídeo e depois vou na secretaria, cobro, e quando elas fazem, faço outro vídeo agradecendo. Aí você vai crescer, tá certo? Isso é uma receita para que o seu requerimento seja atendido. E por isso, meus requerimentos estão muito sendo bem atendidos. Que Deus abençoe a todos. Tiago, da cidade de Inajá. Mateus, quero fazer das palavras do meu amigo ali as minhas, e eu acho que é uma inquietação de todos os vereadores aqui, que é que a UVP faça esse tipo de trabalho de prestar esses cursos específicos que a gente, como vereador, tanto necessita. E a pergunta para o doutor Cristiano, tinha várias indagações aqui, mas o tempo não permite, é em relação exatamente às comissões. A comissão lá da minha cidade são compostas pelo presidente, o secretário e o relator. E o relator faz esse relatório junto com a assessoria jurídica da Câmara, que é da Câmara Comum a Todos, e quando um desses membros não vota, doutor Cristiano, não é de acordo a esse relatório, como é que segue esse relatório? Esse relatório, em algum momento, alguém da comissão diz, eu não vou votar porque eu sou contra esse relatório, dos que fazem parte. E aí, como é que procede esse relatório? Como é que ele tramita? Tiago, agradeço demais, como agradeço também a Luciano de Escada. Novamente, Geraldo, tu tem muito trabalho por à frente. Voltamos à omissão do nosso regimento. Isso é para estar posto no regimento. É um voto em separado. Você dá um voto em separado. Se o relator, veja bem, se o relator der um voto contrário e os outros dois não acompanharam o relator, o presidente poderá nomear um outro relator, aí o voto do primeiro relator fica em separado, voto vencido, e segue o parecer com o voto e o parecer fechando dos outros dois, mas não para o processo. O processo fica um pouco mais complexo quando o relator, ele dá o voto por incondicionalidade, mas os outros dois não concordam, ou seja, fica 2-1 e contra o relator. Porque o voto do relator no todo, se tudo correr no curso normal, o relatório, o voto do relator e a opinião dos demais fechou o relatório da comissão. Aí esse passo a passo tem que estar posto no regimento. Aí vai que o relator disse que não concordava e os outros dois concordavam. Aí como é que fecha agora o relatório da comissão? Aí o presidente vai nomear o outro, fazem um novo relatório e esse voto de um membro ou de qualquer um outro, principalmente do relator, já estou dizendo a solução para o relator. Mas o outro que não for relator, vota em separado, é 2-1. Nas comissões que são de 3, né? Mas se for comissão de câmaras maiores que possam ser mais, agora é necessário existir uma previsão, inclusive, se for inconstitucional. Para na comissão, a gente se depara em algumas câmaras. Para o processo ou não para? Se vai avançar, tem que haver também no regimento um regramento sobre isso, dizendo assim, que veja, eu entendo que se o projeto for um projeto sem sentido, ele não poderia nem prosperar. Mas entenda, a gente não pode legislar em causa própria e a gente não sabe o dia de amanhã. Eu disse a vocês que no futuro não tem lugar marcado. Às vezes existe, às vezes não, na maioria das vezes existe injustiça. A gente dá uma matéria por bizarra, por inconstitucional, para não prosperar,
e é uma questão de política. Estão vedando, estão impedindo o trabalho do vereador. Então, tem que existir no regimento um dispositivo que diz que aquele projeto vai ser lido e diz que se for inconstitucional e quiserem paralisar, você terá direito a um recurso ao plenário, porque o órgão maior da Câmara é o plenário. Então, vai existir ali um parágrafo onde trata da Comissão de Constituição, de Legislação e Justiça, dizendo que quando a matéria for tida como inconstitucional, se o parecer for por arquivamento, o interessado, ou seja, o proponente, poderá recorrer, se assim desejar, se não ficar convencido, ao plenário. Então, o plenário é o órgão maior. Mas eu encerro agradecendo a Matheus, agradecendo a Léo Duarte, o convite, a paciência de vocês, da vereadora de Pesqueira, dos vereadores de Distante, do vereador de Oricuri, que vieram aqui nos prestigiar. E veja, se a gente não botar as coisas no eixo, não dominar a regra do jogo, o nosso regimento, não exercer em plenitude a nossa função, muitos de vocês eu sei que vão voltar aqui diferente, porque vocês chegam, alguns chegam achando que tudo não tem eficiência, insegurança é o que bate, né? Porque quando a gente está só numa cidade pequena, e principalmente que é uma oposição, é insegurança, um desestímulo e um não reconhecimento. E quando a gente não tem um reconhecimento, é necessário ter o reconhecimento. Quando a gente não tem um reconhecimento, sabe o que é que vai causar? Ou você é expurgado da política, e se você for insistir, é uma campanha que você vai ter que quebrar, vou soltar uma brincadeirinha, vai ter que quebrar uma botija maior do que nessa campanha que vocês se elegeram. Na próxima, a botija terá que ser maior. Se você não tiver o reconhecimento do bom trabalho, a botija que você vai ter que quebrar é maior.